Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio trazendo mais um vídeo e hoje vamos comentar sobre o início do trabalho de Dorival Júnior na seleção brasileira com duas vitórias, na verdade uma vitória e um empate, né, porque o Brasil foi roubado contra a Espanha. Então uma vitória contra a Inglaterra por 1-0, empate em 3-3 com a Espanha, dois amistosos realizados nessa data FIFA, depois de um 2023 muito negativo para a seleção brasileira. 2024 começa bem para a seleção canarinho, com seus novos uniformes, muito feios por sinal, mas fazer o que, né? O futebol tem que ser bonito. E camisa feia lembra título, inclusive. 2002, camisa horrorosa, ganhamos o Penta. E muita gente acha de 94 feia, eu acho bacana aquela camisa que tinha vários logos da CBF assim, meio transparente, eu achava a camisa bonita. Mas a de 2002 é feia pra caramba e nós ganhamos, né? Enfim, essa camisa nova, só de ter o escudo no meio eu já acho feio, né? O escudo único aqui no meio e a Nike no canto. Bota a Nike no meio também, tipo a da Croácia na última Copa. Mas beleza, não vamos falar do uniforme, né? Vamos falar do futebol. O Brasil venceu então a Inglaterra no sábado, 1-0, gol do Endrick. Muita gente não gostou de alguns nomes convocados pelo Dorival. Eu acho que alguns deles calaram a boca de muita gente, né? Como o Fabrício Bruno, o Andreas Pereira, jogadores que entraram e se destacaram muito. E só criticou a convocação do Andreas Pereira quem não acompanha o futebol inglês, que talvez seja a maioria da população brasileira, óbvio, talvez não, é a maioria da população brasileira. E muita gente que assistiu o jogo do Brasil não vê esses jogadores jogarem regularmente. Apesar de ter tido muito jogador que atua aqui no futebol brasileiro convocado. Mas tem gente que só assiste o jogo do seu time, né? Essa é a verdade. Eu vi muita gente perguntando, quem é Beraldo? Pô, você tava onde na final da Copa do Brasil? Você não viu a final da Copa do Brasil? E aí tinha gente que torce pro Flamengo perguntando, você não viu o cara jogar contra o seu time na final? É complicado, né? Mas o torcedor de internet também, às vezes ele quer aparecer. Eu acho uma vergonha você ir lá perguntar quem é fulano. Vai no Google e pesquisa. Mas vamos lá. A escalação do Brasil foi igual nos dois jogos então, contra a Inglaterra e contra a Espanha, escalação titular, né? Bento no gol, Danilo na lateral direita como capitão no primeiro jogo, no segundo jogo o capitão foi o Vinícius Júnior, mas a gente via ali que o líder era o Danilo, ele que estava dando as instruções e motivando o time, por ser o jogador mais antigo da seleção e mais velho também. Fabrício Bruno e Beraldo na zaga, o Wendel na lateral esquerda. Muita gente perguntando também quem é o Wendel, lateral esquerdo do Porto. No meio de campo da Premier League com João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. No ataque, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. Rodrigo jogando ali como um falso 9, posição que eu gostaria que o Neymar fizesse. Já defendo isso desde a época da Copa do Mundo, quando a gente ainda não tinha definido um atacante, né? O Richarlison até que fez uma boa Copa, mas eu defendi que o Neymar devia jogar assim, para o Vinícius Júnior ser titular também. E acaba que o Neymar está machucado, o Richarlison voltou e quem está fazendo essa função no momento é o Rodrigo. Mas o Endrick talvez esteja pedindo passagem, né? Já que ele marca o gol da vitória contra a Inglaterra. O primeiro toque dele na bola é o gol, aproveitando o rebote do Vinícius Júnior, que perdeu um gol incrível no primeiro tempo, onde ele consegue tirar do Pickford. E aí ele toca fraquinho pro gol, o Walker chega tranquilamente e tira a bola. Já fica a dica aí para não fazer isso na Champions contra o City, né? O Walker que depois até acaba saindo machucado no começo do segundo tempo. O Rafinha também perdeu um gol incrível no primeiro tempo, que a bola cai no pé direito, que não é o bom, mas ultimamente nem o esquerdo está tão bom assim, né? Ele até vem jogando razoavelmente bem pelo Barcelona, depois da lesão que ele teve, mas eu acho que ele não está mostrando nada para ser titular na seleção. Ele teve um início muito bom ali nas eliminatórias para a Copa de 22, a Copa do Mundo dele foi uma desgraça, completamente esquecível, assim como a atuação dele contra a Espanha ontem. Contra a Inglaterra ele até jogou um pouquinho melhor, mas como eu disse, apareceu negativamente, né? Perdeu aquele gol, mas ele e o Vinícius Júnior foram muito abaixo nas duas partidas. O Vinícius até que não se esconde do jogo como o Rafinha fez contra a Espanha, mas errou tudo que tentou contra a Inglaterra e errou tudo que tentou contra a Espanha também. E contra a Espanha eu acho que ele foi pior porque ele está no bolso do Carvajal até agora, essa é a verdade. E eu achei que ele ia dar uma canseira no Carvajal, né? Tava bem curioso para ver esse confronto, né? Que são dois jogadores do mesmo time, do Real Madrid, que jogam do lado diferente, né? O Carvajal teria que marcar o Vinícius. O Carvajal que é um cara que é mais conhecido até por tudo que ele agrega ofensivamente do que pelo fato dele defender bem. Ele não é um grande defensor, mas ele marcou o Vinícius Júnior perfeitamente nessa partida. Não deu chance pro camisa 7 brasileiro, que teve lá a entrevista, né? Muita gente tá falando que ele tá jogando mal por conta disso. Mas no Real Madrid, que é onde ele realmente sofre racismo, né? Não parece que isso pesa tanto. Parece que até motiva algumas vezes, embora ele tenha dito que ia pensar em desistir e tal. Chorou na entrevista. Na seleção ele não consegue jogar, né? Foram pouquíssimas partidas boas do Vinícius Júnior. Em 5 anos de seleção ele tem apenas 3 gols. O Endrick em 4 meses já tem 2. Mas não vale só pro Vinícius, porque o Rodrigo em 5 anos tem 5 gols também. Não é tanto, mas eu acho que o Rodrigo, apesar de ter poucos gols, ele jogou melhor, ele fez partidas melhores do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, se a gente pegar partidas boas que ele fez,
não são tantas, né? Na Copa do Mundo, por exemplo, ele fez um gol contra a Costa Rica, a Coreia do Sul, e deu aquela assistência pro Richarlison na primeira partida, foi isso. Nesses dois jogos, eu diria que ele e o Rafinha, né, ficam brigando ali para ver quem foi o pior. As duas pontas do Brasil foram nulas, apesar de que no jogo da Inglaterra o Vinícius participa do gol, né? Ele chuta a bola primeiro, no lançamento perfeito do Andrés Pereira. O Andrés Pereira entrou muito bem nos dois jogos, né? Os lançamentos dele muito bons, tá jogando muito lá no Fulham. E na seleção, me parece ser um jogador para suprir ali a saída do Paquetá muito bem. Inclusive contra a Espanha os dois jogam juntos, né? E o lançamento que ele faz é pro Paquetá justamente no jogo contra a Espanha. Mas falando da Inglaterra ainda, né? Tem lá o gol do Endrick, que depois perde um gol que ele não poderia perder no jogo decisivo, mas como é amistoso, o garoto tem 17 anos, jogadores muito mais experientes já perderam gols assim e com carreiras maiores, né? Pode pegar aí Cristiano Ronaldo, Harry Kane. Harry Kane perdeu pênalti em Copa do Mundo, cara. Tá, Harry Kane é o antitítulo, né? Mas também ele joga na Inglaterra, inclusive não jogou essa partida, a Inglaterra estava cheia de desfalque. Além do Kane, não tinha também o Bukayo Saka. Não tem também o Alexander-Arnold que está machucado, e esse nem convocado foi, né? O Kane e o Saka foram, mas acabaram sendo cortados. No caso, então, a Inglaterra foi a campo com Pickford, Walker, John Stones e Maguire na zaga. A zaga do Brasil é melhor, hein? A zaga do Brasil estava fazendo seu primeiro jogo, mas eu acho que tanto o Beraldo quanto o Fabrício Bruno hoje são melhores do que o Maguire, e ninguém vai discordar, né? O Ben Chilwell na lateral esquerda acabou de voltar de lesão, fez uma partida muito ruim ali contra o Brasil defensivamente, tanto que o Rafinha estava até conseguindo se criar contra ele, não conseguiu se criar contra o Cucurella. Inclusive dois laterais do Chelsea, né? O Ben Chilwell é melhor jogador que o Cucurella, mas né, acabou de voltar de lesão, então como eu disse. Mas é isso aí. Meio de campo, Gallagher, Declan Rice e Bellingham. Eu acho que o Maddison deveria ser titular no lugar do Gallagher, né? Mas aí é o Southgate, que muita gente aí, tô vendo babando o ovo do Southgate como se ele fosse um grande treinador, só porque ele... resultados ele conseguiu, apesar de não ter título. Pô, levou a seleção até a semi da Copa de 2018. Tá na seleção desde 2016. Foi a final da Euro, que não ia não sei quanto tempo ele levou em 2021. Mas era para ganhar aquela final se não fosse pelas cagadas que ele fez. Bom, tá tendo oportunidade aí de evoluir, mas parece não tá conseguindo muito. E aí, tanto que a Inglaterra, só para completar a escalação, né? O ataque era Phil Foden, Gordon e Watkins. Né? Como eu disse, o Watkins aí no lugar do Harry Kane. O Foden provavelmente jogaria do outro lado se o Saka tivesse, mas aí o Gordon teve a oportunidade. Ele que é jogador do Newcastle. No jogo contra a Bélgica, a Inglaterra já mudou. Não foi o Watkins o titular, foi o Van Tunen no ataque. Algumas mudanças aí da seleção inglesa. E o Jared Bowen também começando como titular no lugar do Anthony Gordon, né? Mas ele manteve ainda o Maddison no banco. Mas ele entra e se não fosse pela jogada que ele fez, né? A Inglaterra teria perdido para a Bélgica. Se não fosse também... Eu não sei o que passou na cabeça do jogador da Bélgica que colocou a bola dentro do campo com a mão. E aí... a bola ia sair, o cara jogou a bola pro campo com a mão. E poderia ser pênalti, não foi também, né? E o Bellingham fez o gol com a bola rolando. 2-2 a Inglaterra e Bélgica, mas é isso. Esse foi o segundo. A Inglaterra fez uma data FIFA então onde ela não venceu. Perdeu pro Brasil em casa e empatou com a Bélgica. Poderia ter perdido também se o cara não desse uma ajudinha lá. O Brasil então vence a Inglaterra em Wembley. Até me perdi um pouco porque não sei se deu pra perceber que o vídeo cortou. A memória do celular tinha enchido, né? Então, vamos falar agora de Brasil e Espanha. 3-3, o assalto espanhol, La Casa de Papel, no Santiago Bernabéu. Não teve VAR, por decisão da Federação Espanhola, que, por ser mandante, né, era quem estava organizando o jogo e achou que não era necessária a presença do VAR. A CBF foi lá e falou, beleza. Aí depois que aconteceu tudo, o Edinaldo vai lá na FIFA exigir que tenha VAR em todos os amistosos de data FIFA. Depois, tinha que fazer antes, né? Mas enfim, a Espanha que tinha perdido para a Colômbia na outra partida da data FIFA, perdeu de 1-0. O jogo que foi na Inglaterra, inclusive, no estádio do West Ham, estádio Olímpico de Londres. Perdeu de 1-0 para a Colômbia, onde o James Rodrigues jogou muito bem, participou da jogada do gol. Um belíssimo gol ali, a la Bebeto. Quem já viu esse gol do Bebeto, eu não lembro em qual ano exatamente foi, porque eu não era nascido na época, mas eu já vi o gol. Eu acho que foi na Copa 94 até. Gol do Daniel Munhoz, jogada do Rames, do Luiz Dias e termina com um belíssimo voleio do Daniel Munhoz. E aí a Colômbia que ganhou também agora o outro jogo da Romênia, 2-1. Colômbia vai bem, ganhou do Brasil inclusive nas eliminatórias, né? E o Brasil empata com a Espanha em 3-3. Poderia ter vencido, poderia ter perdido. Não sei, a Espanha jogou melhor. A Espanha teve estatísticas melhores, dominou o jogo. Contra a Inglaterra foi um jogo equilibrado. O Brasil teve 14 finalizações, a Inglaterra também. O Brasil finalizou 5 vezes ao gol, a Inglaterra 3.
a Inglaterra tem mais posse de bola, mas pouca diferença, 53% contra 47%. Não é o Fernando Diniz, o técnico, que vai querer só a posse de bola. Embora contra a Espanha, o Brasil muitas vezes deu alguns lances de Fernando Diniz. Inclusive, duas vezes que eles erraram a saída de bola, que a Espanha deu mole de não fazer gol. Mas quem acabou errando a saída de bola e quem fez o gol foi o Brasil, né? O Daniel Raya foi titular contra a Colômbia, mas contra o Brasil o goleiro titular foi o Nai Simon, que deu uma bola no pé do Rodrigo. O Rodrigo em 2 toques e um golaço de cobertura, né? Já estava 2-0 para a Espanha, o primeiro gol lá do pênalti do Rodrigo, que não foi pênalti do João Gomes em cima do Lamine Yamal. Que jogador Lamine Yamal, inclusive, né? 16 anos, ele e o Endrick. O Lamine Yamal joga no Barcelona, o Endrick vai pro Real Madrid, então a gente vai ver esses caras rivalizando por muito tempo. Os dois têm muito talento, cara, vai ser legal acompanhar isso no futuro. E o Yamal fez uma partidaça, apesar de não ter marcado gol e não ter sido pênalti. Pra mim, ele cava o pênalti, o juiz vai na dele, não tem VAR, estádio cheio, a favor da Espanha. E o juiz nem era ele que ia apitar o jogo, né? O português, João, não sei das quantas lá. Era outro árbitro português que ia apitar. O cara se machucou um dia antes aí praticando algum esporte. E aí esse cara teve que substituí-lo. E foi muito mal, né? Deve ser aquele árbitro que apita escorado no VAR. Pô, se eu vou dar o pênalti, se não for o VAR vai chamar e vai tirar. Ou eu não vou dar o pênalti, se for o pênalti o VAR vai chamar. E aí, cara, viu o Kaique que era da Espanha? É pênalti. Se fosse pro Brasil, provavelmente ele não daria. Embora lá no final, né, no último minuto, praticamente tem um pênalti pro Brasil, mas é um pênalti escancarado que o Carvajal acho que fez até para compensar os 2 pênaltis ridículos a favor da Espanha. Então tem o pênalti ali, o Rodri faz o gol, aí depois tem o gol do Dani Olmo, que é um gol espetacular, que golaço do Dani Olmo, um jogadoraço também do RB Leipzig, vai ser muito procurado aí na próxima janela de transferências. E estava usando a camisa 10 da Espanha. Aí no final tem o gol do Rodrigo na saída de bola errada do Nai Simon. E com 5 minutos do segundo tempo, entrando no lugar do Rafinha, que ninguém viu atuar no Santiago Bernabéu, e foi pro intervalo, inclusive já colocou o brinco na orelha, ele estava preocupado com isso, de jogar bola, ele não foi para jogar bola no Santiago Bernabéu. O Endrick, no primeiro toque dele na bola no jogo, faz o gol. No primeiro escanteio que o Brasil teve a seu favor. Aliás, o Brasil teve quantos escanteios? Eu só lembro, foram 2, né? 2 escanteios pro Brasil, 6 para a Espanha. E aí o Endrick faz o gol, empata o jogo 2-2, aí depois tem um pênalti mais ridículo que o primeiro, porque foi um lance normal de jogo. Eu acho que o Carvalho se sentiu culpado depois e fez o pênalti em cima do Galeno. O Galeno que em 7 minutos jogou muito mais do que o Rafinha nos 2 jogos. E jogou mais que o Vinícius Júnior também, né? O Galeno estava jogando ali pelo lado esquerdo, ele joga nos 2. O Savinho entrou no jogo contra a Inglaterra, não entrou contra a Espanha. E jogou bem também contra a Inglaterra. Eu gostaria que ele tivesse entrado, mas o Dorival acabou deixando a partida ali contra a Espanha terminar apenas com 2 atacantes, né? O Galeno e com o Endrick, não terminou com 3 atacantes. Embora contra a Inglaterra ele também tenha feito mudanças assim, né? Tirar um volante, tirar um atacante para botar o Pablo Maia, dessa vez ele colocou o Douglas Luiz. Então foram 8 jogadores apenas que não tiveram oportunidade, né? Os 2 goleiros reservas, o Léo Jardim e o Rafael. O PP não jogou. O Murilo, zagueiro do Palmeiras. O Richarlison, que estava meio machucado também, não estava 100%. Foram esses que não jogaram, né? O Andrés Pereira teve oportunidade nos 2 jogos, entrou bem nos 2 jogos. O André entrou nesse jogo e apesar de ter criticado a hora que ele entrou, eu entendi porque o André é um volante mais pegador do que era ali o João Gomes ou o Bruno Guimarães. Então ele coloca o André no lugar do João Gomes e coloca o Bruno Guimarães, tira o Bruno Guimarães e coloca o Andrés Pereira, né? Para ter 2 meio atacantes, no caso o Andrés Pereira e o Paquetá, que faz o gol de pênalti no final. O Endrick até teria pedido para bater o pênalti, segundo o repórter da Globo. A gente não viu essa imagem. Mas o Paquetá quis bater o pênalti, ele deve ter apostado que ia fazer o gol e bateu o pênalti e fez, né? A Espanha me roubou 30 conto aí nessa brincadeira, né, de pênaltis. O Carvalho tinha que fazer mais um pênalti para o Brasil ganhar aí. 3-3 então, placar final, sai com gol de vitória, né? Gol no último minuto, do jeito que foi, o Brasil jogou bem. Eu acho que jogou melhor contra a Inglaterra. O Paquetá talvez tenha sido o melhor jogador dessa data FIFA, ele que ficou um tempo afastado da seleção por conta dessa investigação, de escândalo de apostas que ele estava tendo, até por isso que eu brinquei, né, que ele apostou que ia fazer o gol e não deixou o Endrick bater o pênalti. Mas eu acho que ele fez certo em bater, ele assumiu a braçadeira depois que o Vinícius saiu, e o Danilo também foi substituído, né, pelo Ian Couto. E é um dos jogadores aí mais antigos no momento da seleção, ele estava fazendo muita falta nesse meio campo, e acho que o Andrés Pereira tem muito a agregar também, nesses 2 jogos ele foi muito bem. Quanto ao Neymar, pra mim sim, ele tem espaço na seleção, se ele jogar 50% do que ele pode jogar, ele está na seleção. Titular, aí já é outra história.
Eu não acho que ninguém tem vaga cativa nesse time nesse momento. Não vejo ninguém, pô, esse cara que é titular absoluto. Não vejo ninguém. O Bento foi muito bem nos 2 jogos, tem que elogiar o goleiro aí. Que eu sempre elogiei no Atlético Paranaense, né? Eu acho que ele vai ser um dos 3 goleiros da próxima Copa do Mundo e dessa Copa América também. Acredito que o Ederson vai ser a escolha para ser titular, muito provavelmente. Mas eu até acho que o Bento, com as mãos, é um goleiro melhor do que o Ederson. Com os pés, ele tem que evoluir um pouco mais. Porque em alguns momentos ele deu um susto ali, mas ele é melhor com os pés do que o Nascimento da Espanha, por exemplo. E ao meu ver, os grandes problemas seguem sendo as laterais, principalmente a esquerda, né? O Ayrton Lucas nem teve a oportunidade de entrar, o Wendel foi substituído no primeiro jogo, mas aí o Beraldo foi fazer a lateral esquerda, que ele vem fazendo no PSG. Eu acho que o Brasil devia tentar jogar com 3 zagueiros. Não sei se é muita característica do Dorival, né? A gente vê os times deles, não jogavam com 3 zagueiros, não. Mas eu acho que como o Danilo joga de zagueiro na Juventus, ele poderia jogar como um terceiro zagueiro ali, um líbero pela direita. O Beraldo, que joga também de lateral esquerdo, ficaria tranquilo fazer um esquema ali com o Danilo, Fabrício Bruno e Beraldo. Mas eu acho que o Fabrício Bruno e o Beraldo não vão ser os titulares ao longo da passagem do Dorival pela seleção, né? A gente vai ter a volta do Gabriel Magalhães, do Militão, que ao meu ver hoje são os 2 melhores zagueiros brasileiros. Tem o Marquinhos, que muita gente está na birra ainda por conta lá da Copa do Mundo, que ele errou o pênalti e outras falhas que ele cometeu. Mas ele vai voltar também, de qualquer forma. E aí, cara, no momento, pra mim, a zaga titular seria Militão e Magalhães. Dá pra formar o trio de zaga também, porque o Militão joga como lateral direito, e ele poderia jogar ele como zagueiro pela direita, e aí você pode colocar o Beraldo, talvez, como terceiro zagueiro, né? Tá lá no PSG e tá se firmando como titular. Vamos ver o que o Dorival vai aprontar aí futuramente. A seleção só volta a jogar agora em junho. Tem a Copa América em junho também, mas antes tem 2 amistosos contra Estados Unidos e México, que podem ser adversários do Brasil, inclusive, na fase de grupos na fase de grupos não, no mata-mata da Copa América, né? Na fase de grupos o Brasil está no grupo D, que tem Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Costa Rica, inclusive, jogou um amistoso nessa data FIFA contra a Argentina e perdeu por 3-1. E é isso, vamos aguardar então até junho para ver a seleção em campo novamente. Neymar está confirmado fora da Copa América, tá? Ele só, se voltar para a seleção esse ano vai ser lá em setembro. A gente tem que ver se ele vai voltar pelo Al Hilal antes também. Não acho que ele deve ser convocado sem entrar em campo pelo Al Hilal, não. E tem que entrar e jogar bem, né? Como eu disse, se ele jogar 50% que ele pode, ele é o melhor jogador brasileiro em atividade disparado. Não tem ainda. Ainda é. Mas o Vinícius Júnior joga muito no Real Madrid. Na seleção ele não joga tanto assim. Tem o Endrick, a gente está na esperança do Endrick agora, né? 17 anos e não sentiu o peso da camisa da seleção, não sentiu o estádio inteiro com torcedores da Inglaterra e da Espanha e faz o gol na futura casa dele, né? Que é o Santiago Bernabéu, onde ele vai jogar muitos anos no Real Madrid. Tomara que brilhe lá e brilhe também na seleção e que o Vinícius Júnior venha jogar na seleção como ele joga no Real Madrid. É isso, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria comentar sobre outros jogos aí da data FIFA, mas o vídeo já está muito grande. Esse vídeo é mais exclusivamente, óbvio, sobre a seleção brasileira. Sexta-feira tem live, a gente vai comentar a data FIFA inteira. Lá os jogos da repescagem da Eurocopa, agora todos os grupos lá estão fechados. Sobre as vitórias da Alemanha, né? Contra a França e contra a Holanda. A Alemanha vai melhorando também agora, com a volta do Toni Kroos. E é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Eu não sei porque ficou tão escuro na segunda gravação.